Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos na Palavra de Deus. Meu coração exalta o Senhor. Bom dia, amados. Vamos esperar os irmãos chegarem. Com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Bom dia, Adriana. Graça e paz. Enilson, Dulce. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Amém, Jesus. Pobre exaltou, Bom dia, Jéssica. fraco ergueu. A sua herança prova o quão ele Bom é dia, Wellington. fiel. Bom dia, Luérgia. Que prometeu sempre cumprir. A nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Esperando os irmãos chegarem, já já a gente começa. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Bem, meus amados irmãos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez nós nos alegramos porque temos o privilégio que Deus nos concede mais um dia para estarmos desfrutando da sua presença. Apesar do isolamento social imposto, apesar de que para alguns isso está sendo difícil, para mim, pelo menos, apesar das dificuldades externas, mas estou tendo o privilégio de permanecer em convívio por mais tempo com a própria família. E isso tem sido bom e edificante. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos. Temos aqui o irmão Wellington, que diz que é de Fortaleza. Que Deus abençoe você, sua família, seu estado. Os amados irmãos que sempre estão presentes, nós também agradecemos a presença de todos. Vamos orar e vamos
a posteriori é meditar na palavra de Deus. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de termos o acesso maravilhoso e grandioso na Tua presença, na qualidade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo espalhado por toda a face da terra, pelos amados irmãos que estão aqui presentes online, que a Tua boa mão se estenda sobre cada um deles e, respectivamente, os seus familiares. Ó Deus, nós, em nome de Teu Filho, bendizemos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela maneira como que o Senhor tem cuidado dos seus, como o Senhor tem nos livrado, ó Deus, dessa peste perniciosa que é a Covid-19. Então, Pai amado, rogamos em nome de Jesus a iluminação do Teu Espírito para que, mais uma vez, o Senhor venha nos falar por meio da Tua palavra. Essa palavra que transforma, que santifica, que vivifica, que traz vida ao morto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido a todos os amados nós estarmos abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, onde nós vamos ler capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Nós vamos ver a passagem que fala a respeito que Jesus ele acalma uma tempestade, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Nós temos aqui, meus amados irmãos, Jesus já havia encerrado o Sermão do Monte. Quando nós olhamos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos exatamente isso. O famoso e grandioso Sermão do Monte, que trata acerca do caráter do cristão. Então nós chegamos exatamente aqui a um momento após o fim do Sermão do Monte. E Jesus, logicamente, depois de todo um dia, de exposição da palavra, de estar ensinando ao povo, estava cansado e decidiu partir. Então seus discípulos o acompanharam, entraram no barco e foram embora. Mas aí o que é que acontece? Os discípulos foram surpreendidos pela tempestade. Não muito diferente, irmãos. Muitas pessoas hoje estão surpreendidas com esse momento de isolamento social forçado, com esse momento de lockdown, não é verdade? Com essa questão de estarmos nos revezando de acordo com a placa do carro para a gente poder sair de casa, ter que comprovar onde está indo, ter que ter um comprovante de nossa residência para provar que a gente está de fato nas redondezas do nosso local de residência, que a gente não está se afastando para um local muito distante. E isso tem gerado um desconforto de fato muito grande para muitas pessoas. E fomos surpreendidos, com a situação da Covid-19 e com tantas pessoas, adoecendo e falecendo por causa dessa doença. Então, meus irmãos, vamos aprender aqui também com os discípulos, a situação em que eles vivenciaram com o nosso Salvador. É interessante colocar que o texto dizia: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Isso é um fato. Um grande desafio da nossa vida é seguir o nosso Mestre. E é nós vivermos de acordo como o nosso Mestre viveu.
nós nos afirmamos que somos cristãos, um Cristo pequenino, como eu já falei em outros momentos, e somos desafiados exatamente a segui-lo e a viver como ele viveu, a obedecer como ele obedeceu. Não é? Então aqui a gente tem os discípulos o seguindo, de fato, mas no sentido aqui estão acompanhando o nosso Salvador. Okay? Então, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Dormia porque estava cansado. Dormia também porque sabia o que poderia fazer naquele momento. É bom que a gente sempre se lembre que o poder do nosso Salvador. É bom que a gente não esqueça da grandiosidade do poder dele, apesar de porventura estejamos vivenciando uma tempestade circunstancial, né? Circunstancial, vamos assim dizer, em nossa vida. Não nos esqueçamos de quão grande é o poder do Mestre. E estava aqui o Mestre dormindo. Será que o Mestre não estava se importando? Não, pelo contrário. O Mestre tinha a tranquilidade de saber que ele tinha todo o poder suficiente para acalmar aquela tempestade. E aí a gente vê o comportamento dos discípulos, que é isso que a gente quer observar. Então, os discípulos vieram, acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Mas sabe o que é que chama a atenção, irmãos? Uma coisa que nos chama assim fortemente a atenção. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, e você olhar o início do capítulo 8, não é? Deixa eu lembrar vocês algumas coisas que é dito, que é falado nesse capítulo 8 de Mateus. Ele inicia com a cura de um leproso. Depois, a cura do criado de um centurião. Depois, a cura da sogra de Pedro. Depois, realiza muitas outras curas. E aí vem um momento em que Jesus confronta exatamente os seus discípulos e põe à prova aquele que querem segui-los. E aí o que é interessante nisso? Os discípulos foram confrontados pelo Salvador. Os discípulos vivenciaram ocularmente, eles viram o poder do Salvador sendo manifestado nas diversas curas que ele realizou. Mas muitas vezes acontece isso conosco. A mesma reação dos discípulos, de estarmos andando com o Mestre, de sermos testemunhas oculares da grandiosidade, da manifestação do poder do nosso Salvador em nossas vidas ou na vida dos outros. Mas aí às vezes acontece algo que nos surpreende de maneira negativa. Acontece como aconteceu com os discípulos. No caso, vou falar metaforicamente, uma tempestade de situações adversas na nossa vida. E muitas vezes nós acabamos tendo o mesmo comportamento dos discípulos. É interessante isso, de a gente observar. Eles foram testemunhas oculares da realização, da manifestação do poder do nosso Salvador. Eles viram as curas, meus irmãos, e não foi uma. Foram várias curas. Eles viram o poder do Salvador sendo manifestado. Mas neste momento aqui, de tempestades, o temor lhe assolou os corações. Mesmo estando na presença do Salvador, mesmo tendo o Salvador com eles, mesmo tendo visto tudo que anteriormente o Salvador acabava de fazer e deles terem sido confrontados, não é? Para seguir o Salvador, ele pôs à prova aos que queriam segui-lo. E muitas vezes isso ocorre conosco. E aí acontece uma tempestade de situações nos assolando o coração e a alma, perturbando a nossa paz, perturbando nossos relacionamentos, nos tirando o sono, angustiando nossa alma. E os discípulos
aqui correram ao Salvador e gritaram, não é? Salva-nos, perecemos. Salva-nos, perecemos. Pelo menos uma coisa eles tinham convicção, que Jesus tinha de fato o poder para salvá-los. Isso é verdade. Mas eles deviam estar, em relação a este poder, eles deveriam ter mantido a calma. Eles deveriam estar tranquilos. Ora, afinal de contas, o mestre estava com eles. Afinal de contas, eles haviam visto tudo que o mestre era capaz de fazer. A atitude foi correta em buscar o Salvador. Mas se tivessem uma fé muito mais sólida na presença do mestre, eles saberiam que eles teriam a tranquilidade suficiente. Então eles gritaram, não é? Eles clamaram pelo Salvador: Senhor, salva-nos, perecemos. Então nosso Salvador faz uma pergunta. Veja que coisa interessante, irmãos. Eles acordaram o Salvador. Então Jesus, ao acordar, vocês imaginem, estarem desesperados, clamarem por ajuda e vocês serem exortados. Mas foi exatamente isso que o Salvador fez. O Salvador acordou e de pronto foi logo exortando a eles. Então, Jesus faz a pergunta, não é? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, a pergunta do nosso Salvador é pertinente. Por quê? Ora, ele acabava de ter manifestado o seu poder. Como eu já disse, o Salvador, ele havia realizado diversas curas. Inclusive, a cura da sogra de Pedro. Seria natural para aqueles homens estarem tranquilos em meio à tempestade, confiantes exatamente na presença e no poder do Salvador. Então, é pertinente o nosso Salvador simplesmente fazer a pergunta: por que é que vocês temem, homem de pequena fé? E muitas vezes, meus irmãos, somos nós, na mesma condição, na mesma posição que os discípulos. Vocês sabem, e só vocês podem responder, a maneira grandiosa, poderosa e maravilhosa dos feitos de Deus na vida de vocês e na igreja que vocês fazem parte. Só vocês podem responder a isso. E aí, talvez vocês tenham vivenciado exatamente essa mesma situação dos discípulos, de apesar de terem sido testemunha da grandiosidade e do poder de Deus na vida de vocês, ou na vida de outros, ou da própria igreja que vocês fazem parte, mas aí viram a tempestade e a fé de vocês serem abaladas. E aqui o nosso Salvador falou para esses discípulos: por que vocês temem, homem de pequena fé? E a pergunta, logicamente, como eu já falei, é pertinente porque ele havia manifestado recentemente o seu poder para eles. Eles foram testemunhas. Então, não havia necessidade, não havia razão para que houvessem temor no coração dos discípulos. Porque o Salvador estava ali com ele. Estavam com eles. Estava dormindo, mas estava presente. Eles deveriam ter confiado que o Salvador lhes daria a segurança necessária em meio à tempestade. Eles deveriam estar com o coração tranquilo e confiantes na presença do Salvador com eles. E esse é um desafio para nós, exercermos a nossa fé nesse aspecto. E aí o Salvador faz o quê? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Está aí o poder do nosso Salvador se manifestando de maneira maravilhosa e grandiosa, mais uma vez,
na vida dos seus discípulos. E qual a reação deles? E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí sabe o que é que você pensa e raciocina sobre esta afirmação, essa colocação dos discípulos? É que parece que eles não entendiam ou nunca compreenderam quem era o Messias. Com certeza o que ainda pairava possivelmente na mente dos discípulos seria aquele Messias bélico, aqueles Messias, o Messias no mesmo contexto de Davi, que guerreou, que lutou, que se constituiu enquanto nação, que se tornou rei, que de fato foi assentado em um trono e recebeu a coroa. Era esse o Messias que estava sendo esperado por eles. Na cabeça deles era essa a ideia. E aqui Jesus manifesta cada vez mais o seu poder, mostrando que ele seria muito mais do que um mero rei assentado num trono terrestre, com uma coroa na cabeça, governando uma nação. E aí a gente precisa entender justamente essas questões, porque hoje a nossa realidade, não é, logicamente, de compreensão acerca do Salvador é muito diferente deste período aqui em relação aos discípulos. Mas logicamente que após a sua morte e ressurreição, aí sim eles tiveram a compreensão de fato quem era o Messias. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que jamais eles deveriam ter tido este comportamento em relação à tempestade que eles estavam vivenciando, justamente pela magnitude da revelação do poder do próprio Salvador anteriormente, como eu falei. Se você observar em detalhes todo o capítulo 8 de Mateus, você vai ver como ele manifestou o poder dele. Então esse é um desafio para nós, é estarmos confiantes que apesar do momento de adversidade ou possivelmente as tempestades que assola cada um de nós, entendermos que nosso Salvador está presente. Nosso Salvador tem poder mais do que suficiente para intervir e acalmar de fato a tempestade em nossa vida. Mas por outro lado, o nosso Salvador também pode estar moldando nossa fé. Nós podemos estarmos sendo provados neste momento de tempestade, para que ao passarmos por ela e ao vencermos a tempestade por meio do próprio Salvador, nós tenhamos uma fé fortalecida, nós tenhamos um caráter moldado, podado pelo próprio Salvador. Nós não sabemos, no presente momento, o porquê de vivenciarmos as situações que nós estamos vivenciando, mas uma coisa é certa: o nosso Salvador, ele está no controle de todas as coisas. O nosso Salvador, ele está nos moldando, está podando cada um de nós, está trabalhando na vida da sua igreja e do seu povo. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa: depois que a tempestade passar, que a bonança vier, a gente vai encarar um mundo com um comportamento diferente daqui para frente. O mundo não será mais o que ele pode ser considerado como um dia nós chamamos aquilo de normal. O normal será diferente do normal que nós conhecemos. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa: o nosso Salvador está conosco. Ele está comigo, ele está com você, ele está com o seu povo, ele está com toda a sua igreja. E a gente precisa ter exatamente essa confiança. Essa confiança agora, em meio à tempestade que nós estamos vivenciando, e a mesma confiança para a gente continuar prosseguindo em frente. Então, meus amados irmãos, que nós tenhamos essa percepção mais aguçada de quem é o nosso Salvador, da grandiosidade do seu poder e das coisas infinitas que Ele pode fazer conosco. Então, tenhamos essa confiança. Não nos coloquemos assustados como os discípulos ficaram, mas nos coloquemos confiantes. Não permitam, irmãos, que esse momento de tribulação momentânea que nós estamos vivenciando
não é? Venham assolapar nossa fé, venham atacar nossa paz. Saibamos nos posicionar adequadamente com a fé que o próprio Deus nos concede. Então, que Deus aplique, meus irmãos, essa palavra aos nossos corações, à minha vida, à vida de cada um de vocês. Nós vamos orar mais uma vez e estaremos despedindo os irmãos depois. Pai bendito, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque apesar das tempestades que possamos estar vivenciando, Senhor, sabemos que o nosso Salvador está conosco, sabemos que Ele tem o poder mais do que suficiente para intervir e nos conceder de fato a paz, ó Deus, em meio às tempestades. Sabemos que o Senhor pode apenas com a simples ordem nos trazer bonança. Então, Pai amado, nós colocamos a vida de todos os amados irmãos e de todos os Teus filhos espalhados pela face da terra, que o Senhor seja misericordioso para com cada um deles. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar o Teu consolo, o Teu refrigério, o Teu conforto para aqueles que perderam entes amados, Pai Santo, para a Covid-19. Que o Senhor, em nome de Jesus, conforte e console essas famílias. Também queremos rogar, ó Deus, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, Teu amor, para com todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente nessa batalha pela vida, nessa batalha contra o Covid-19. Que nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor os guarde e que o Senhor os livre de contaminação, Pai amado, e de que eles sejam agentes portadores, contaminando outras pessoas. Livra esses profissionais, ó Deus, que têm feito um trabalho grandioso, muitas vezes sem EPI, muitas vezes sem os equipamentos adequados e necessários para o exercício de sua função, de sua profissão e de ter os devidos cuidados com os pacientes. E aos pacientes, ó Deus, que estão infectados no leito do hospital, nós rogamos a Tua misericórdia e que o Senhor, em nome de Jesus, estenda a Tua boa mão sobre estes, lhes restabelecendo a saúde, Pai Santo. Também queremos rogar, ó Deus, que o Senhor não permita, em nome de Jesus, que a peste perniciosa da Covid-19 chegue aos nossos lares. Nos concede, ó Deus, a graça de não sermos contaminados, para que os nossos não sejam também afligidos com essa enfermidade, ó Deus. Sei que o Senhor tem poder infinitamente mais para fazer além daquilo que nós estamos pedindo. Neste momento, nós declaramos nossa fé, a nossa confiança no Teu poder, ó Deus. Livra-nos deste mal, nos concede um restante de dia em paz. Abençoa, Pai Santo, todos os nossos políticos eleitos em todas as suas funções existentes no sistema político brasileiro. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, na vida desses homens. Transforma o coração desses homens, da mesma forma como que o Senhor pegou Ciro e utilizou como instrumento de bênção para o Teu povo. O Senhor chegou a chamar Ciro de seu meu servo. Então, Pai Santo, nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso com toda a classe política brasileira, para que esse povo que já é tão sofrido, ó Deus, venha a ser tratado com dignidade pelo poder público. É isso que nós te rogamos e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, mais uma vez nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Nós rogamos que os amados façam inscrição no nosso canal do YouTube, né? Nós estamos aí na disputa, na batalha por conseguir 1000 inscritos. Se vocês olharem na nossa página do Instagram, lá em cima vai ter o link, né, que já dá direto para a nossa página no YouTube. Você pode nos ajudar fazendo a sua inscrição e compartilhando para outras pessoas também se inscreverem. Que a boa mão do Senhor esteja com todos vocês, com todos os seus parentes, com todos os seus familiares, com todas as pessoas que vocês amam. Em nome de Jesus, amém. Obrigado e tenha um bom dia. E como a Adriana está dizendo, até amanhã, às 9 horas, mais uma vez estaremos aqui para compartilhar a palavra do nosso Senhor.